O episódio 17 da série 3, a Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente EBDOC, traz o especial 100 anos da Represa Billings, reservatório estratégico localizado no estado de São Paulo, comemorado agora em 27 de março de 2025. Sob a ótica dos desafios impostos em um cenário de crise climática e da busca da segurança hídrica, combate à poluição e de sustentabilidade no planejamento urbano. O reservatório de 164 km² cobre parte de São Paulo, São Bernardo, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e integra o Subcomitê de Bacias Hidrográficas Billings-Tamanduateí, e é uma área de proteção e recuperação dos mananciais. O programa realizou entrevistas e acompanhou o evento do movimento ABC Para Onde Vamos no último dia 21 de março, iniciativa organizada em parceria entre Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Agência de Desenvolvimento Econômico da região, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Agência Norueguesa para a Cooperação e Intercâmbio NOREC e Universidade Metropolitana, que elaboraram carta compromisso em defesa da represa Billings. Os principais tópicos da carta compromisso em defesa da represa Billings são proteção e recuperação ambiental, saneamento e controle da poluição, inclusão e participação das comunidades, educação e sensibilização ambiental, incentivo ao ecoturismo e sustentabilidade, gestão e fortalecimento do consórcio ABC como órgão regional responsável pela governança das questões ambientais da região. Professor Daniel, eu gostaria que o senhor pudesse falar em 100 anos de Billings, quais as propostas do ABC Para Onde Vamos e os desafios enfrentados para a questão socioambiental nesse contexto. A nossa represa Billings, que cumpre agora 100 anos em 27 de março, ela é um patrimônio da nossa região, mas ela precisa de mais cuidados, não é? A questão do despejo de resíduos na represa, o cuidado com as suas margens, com as populações que estão ao seu redor. Me parece que a população vê muito a água que a Billings fornece que sai na sua torneira, mais do que aquele ambiente natural e que precisa de muitos cuidados, e nós estamos no lugar correto para trabalhar com isso, que é o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A represa Billings não é de um município ou outro, e sim de toda a região. O ABC Para Onde Vamos é uma proposta que busca trabalhar a questão climática e ambiental na região do Grande ABC. Entre vários temas que nós tratamos, a Billings certamente é o principal. E hoje vamos ter aqui a assinatura do prefeito Marcelo Lima de uma carta de intenções sobre cuidados com a represa Billings, que isso nos agrada e nos motiva muito a seguir esse trabalho. E só mais uma questão, a academia, o papel da academia, que como a USP tem o IPH, como é que funciona assim também nessa contribuição para superar esses desafios? Sim. Numa sociedade tão desigual como a brasileira, a gente ter instituições de educação superior, academia próxima, significa fazer o intercâmbio de conhecimento e aplicação prática do conhecimento que está na academia, mas não está só na academia, está nos povos tradicionais, como o povo Guarani que vive, os ribeirinhos que vivem ali na beira da represa Billings, e também na sabedoria popular. Então, a universidade abrindo as suas portas para a comunidade, isso sempre dá bons resultados. Secretária, por favor, eu gostaria que você pudesse falar, em 100 anos de Billings, quais são as conquistas e desafios e como o poder público pode contribuir para a melhoria da situação da represa. Primeiro, é um prazer, eu acho que a gente tem que celebrar 100 anos, o centenário da represa Billings, e a gente tem um manancial de tão grande importância aqui na nossa região do ABC. A água está se tornando um recurso cada vez mais escasso, e aí com as mudanças climáticas isso tem sido apontado. A gente que trabalha com a Billings há tanto tempo, sabe que existem muitos desafios e potencialidades. Eu penso que a lei da Billings foi um grande avanço para a gente poder tanto trabalhar na proteção da água, como também regularizar a situação da população que mora nesses locais. Então é preciso reconhecer que a gente tem população
E aí dentro disso, reconhecendo os múltiplos usos que a gente tem desse sistema tão importante para as cidades, para a região metropolitana. A Bilis, ela perpassa a escala local, né? E dentro disso, eu acho que os desafios que estão colocados agora, né, eu penso de maneira muito imediata a questão da segurança hídrica e da salvaguarda da biodiversidade. Eu acho que esses são dois temas que precisam estar colocados e pactuados dentro de uma governança ambiental com o município, o estado e o governo federal, para que a gente alcance aí essa proteção da Bilis para as gerações futuras. E só mais uma questão com relação ao saneamento, porque o saneamento sempre foi a pedra, né, no sapato, né, com relação, né, à questão hídrica. Como é que a senhora vê, assim, a partir de agora, né, se há avanços, porque a gente tem poucos avanços, às vezes, na cobertura, né? Olha, a gente, assim, aí eu falo por São Bernardo, mas eu acredito que os outros municípios também estão passando por isso. A gente teve uma reunião recente com a Sabesp. Uma coisa que vai mudar esse cenário é que agora todo o território de São Bernardo e dos municípios são considerados como espaços atendíveis pela Sabesp, e a Sabesp, dentro desse contexto, a gente tem uma nova Sabesp, precisa pensar soluções para levar o esgoto, a coleta e o tratamento de esgoto para esses locais da nossa represa Bilis, que muitas vezes envolve inclusive complexidade técnica. Mas o mais importante disso, a gente tem um novo marco do saneamento, trazendo que a universalização do saneamento precisa ser alcançado até 2033, e a Sabesp tem o compromisso com o nosso município, com os municípios da região metropolitana, de alcançar isso até 2029. Então eu acredito que essa situação de alcançar a universalização, a gente não ter mais efluente sendo lançado da Bilis, é muito possível, desde que haja um trabalho conjunto entre os entes federativos e a fiscalização da sociedade civil. Obrigada. Eliane, eu gostaria que você falasse, em 100 anos de Billings, quais são os desafios e qual o papel do poder público, né, para a melhoria da situação da represa e do meio ambiente como um todo? Nós estamos numa região, um bioma de Mata Atlântica, que já sofreu degradação ao longo dos anos. E a gente sabe que a represa, as águas, elas são fundamentais para a manutenção desse equilíbrio todo. Então nós, por exemplo, de Santo André, nós temos uma grande área onde tem o reservatório Billings, e esses reservatórios sofrem pressões, as pressões antrópicas, né? Então o nosso grande desafio, principalmente, é a questão de fiscalização, para que a gente não tenha desmatamentos, né, ocupações irregulares ao entorno da Billings. E um grande desafio, além da fiscalização, é a questão educativa. Então, as ações de educação ambiental, de orientação, de sensibilização para essa área tão importante, não só regional, né, mas também de nível global, a gente precisa proteger. Então, educação, fiscalização, orientação e as ações de regularização, né, que a gente possa preservar a biodiversidade e o equilíbrio. Então, tendo em vista assim que tem o Parque do Pedroso, Paranapiacaba, né, enfim, e também a reserva biológica, como é que vocês veem assim os papéis das unidades de conservação, né, para essa conservação mesmo, né, de fato? O Parque do Pedroso e o Parque Nascente são duas grandes unidades de conservação que a gente tem no município. O Pedroso, ele tem um perfil um pouco diferente, ele funciona também como uma área de proteção. Então ela está bem na divisa entre a área urbana e a área de proteção e conservação dos mananciais. Sofre também essa pressão urbana, ele está bem na divisa e é uma área muito grande. Então, o grande desafio também é que as equipes técnicas estejam preparadas para orientar, para fiscalizar, cuidar da fauna e da flora. Então, a gente precisa ter uma equipe bem estruturada, equipe técnica bem organizada, para que a gente possa desenvolver ações, projetos de curto e longo prazo para a preservação. Então, as unidades de conservação, elas têm um papel fundamental no equilíbrio ecológico, na manutenção das águas, da fauna e da flora do município como um todo e regional também, né? Nascentes de Paranapiacaba também, com essa função ecológica extremamente importante para a conservação do nosso meio ambiente.
Mais uma questão só, é questão do saneamento, que o saneamento sempre foi uma pedra, né, nessa questão da qualidade das águas, tudo mais. Como é que você vê a questão da coleta e tratamento de esgoto, né, a partir, né, de agora, enfim, né, em 100 anos aí de Billings? A gente precisa ter ações e projetos, né? Eu acho que uma parte muito importante é essa questão do entorno da Billings. A gente ter o controle dessa pressão que existe nas unidades de conservação, nos reservatórios e nas áreas de manancial. Então, as políticas públicas, elas devem ser voltadas para essa conservação, casadas com as questões sociais, ambientais, de planejamento urbano, né? Porque a gente também tem uma questão de habitação, de moradia, então a gente precisa ter um plano, de repente, para remoção de possíveis invasões de entorno, reflorestamento e foco nessa qualidade das águas, um tratamento contínuo, análises contínuas. É importante que a gente saiba como está a qualidade dessas águas, para que a gente tenha políticas integradas, e essas políticas têm que ser regional, porque a Billings ela abrange aí diversos municípios que têm que trabalhar em conjunto. E para finalizar, existe uma ação assim já prevista, né, dos próximos anos, que a gente sabe que não é algo assim de pronto, né, que às vezes demora, mas ação conjunta, enfim, que você possa adiantar? A gente tem, assim, a educação ambiental, principalmente, a gente tem diversos projetos que podem atuar. A gente ainda não tem, né, isso desenhado, mas a gente tem atuações, por exemplo, no consórcio, agora com a inserção de outros municípios, principalmente São Bernardo, que agora retornou e que está muito próximo da gente. Então, as ações educativas, as nossas participações no Comitê de Bacias, nas câmaras técnicas de educação ambiental, dos recursos hídricos, isso tem estreitado essas relações. Então, essas participações regionais são muito importantes. A Conferência Municipal de Meio Ambiente, agora a Conferência Estadual, isso tem aproximado os municípios, os estados, né, para que a gente possa propor essas ações conjuntas. Obrigada. Pamela, eu gostaria que você falasse que em 100 anos de Billings, quais são os desafios, né, enquanto você vê como, né, trabalhadora na área, né, de meio ambiente, e quais as possibilidades assim de conservação? Olá, hoje o maior desafio da região da represa Billings, no município de Diadema, é a pressão pela ocupação irregular em terrenos particulares, onde se tratam de proprietários já espólios, e muitas vezes as famílias não têm a ciência da propriedade, da existência de determinado terreno, e é uma ocupação que ocorre de forma muito rápida, e a gente tem lutado muito junto com a fiscalização de outros órgãos, por exemplo, os participantes do Grupo de Fiscalização Integrada do Estado de São Paulo, que cumpre as disposições da lei específica da Billings, e através desse grupo de fiscalização, a Prefeitura de Diadema tem ganhado mais força na fiscalização dessas ocupações irregulares e os vetores de pressão por essa ocupação, onde sua maioria acontecem justamente na região sul do município, onde concentra-se nossos 24% de território de área de manancial, principalmente ali nos bairros do Eldorado e Inamar, e a gente tem utilizado também da tecnologia para conseguir do alto, através de drone, por exemplo, verificar novas invasões e novas sinalizações de loteamento para tentar coibir o quanto antes, fazer um desfazimento antes que essas moradias sejam de fato ocupadas e sejam de fato caracterizadas moradias. E também a gente trabalha com a aplicação de penalidades, pensando na corresponsabilidade, tanto em quem está cometendo a invasão no momento, em um caso de flagrante, que a fiscalização consegue constatar, quanto nas informações do terreno, para que, junto com todos os órgãos envolvidos nessa proteção ambiental, todas as medidas judiciais e administrativas possam ser tomadas. Muito obrigada. A bióloga Marta Marcondes, responsável pelo Laboratório de Índice de Poluentes Hídricos da Universidade de São Caetano do Sul, falou a respeito das condições da represa Billings hoje. Então, eu vou só dar um panorama geral. Em 2015, passado aquela, aspas, crise hídrica, nós na universidade iniciamos uma rede de monitoramento do reservatório Billings.
A rede de monitoramento, ela prevê 4 pilares. Um primeiro pilar é a gente estabelecer quais são os pontos de coleta. Então, hoje nós temos 40 pontos de coleta no reservatório. Nós iniciamos com 164, mas com o andar da carruagem, com discussões, inclusive com o professor Leandro, que na época estava fazendo a parte toda de estatística, junto com a professora Carminha, a gente decidiu que 164 pontos de coleta, eles ficavam muito próximos uns dos outros e que o resultado acabava ficando muito parecido, então a gente foi ajustando esses pontos de coleta e hoje nós temos 40 pontos. Obviamente que quando existe a necessidade do estudo de um ponto específico, como há pouco tempo a gente foi convidado pelo pessoal da Ilha do Bororé, aqui pela Maíra, né, que a gente foi convidado para fazer um estudo próximo da Ilha do Bororé, a gente aumenta o número de pontos naquela região, tá? Então, nós iniciamos, primeiro, decidindo quais são esses pontos, depois, decidindo quais são os parâmetros que a gente analisa. Então, nós analisamos parâmetros que fazem parte do índice de qualidade de água, que é um índice internacional, que esse índice é ele que norteia, né, as questões de planejamento para corpos hídricos. Nós também decidimos que épocas que a gente faz a coleta dessa água. Então, normalmente nós temos 4 grandes campanhas durante o ano, que é primavera, verão, outono e inverno, né, teoricamente, mas nós vimos que ao longo desses 10 anos a gente tem verão e inverno, praticamente a gente não tem primavera, a gente não tem outono. Então isso é o que indica que nós estamos realmente enfrentando um processo de emergência climática. E nós também temos o 4º ponto da rede de monitoramento, é a gente fazer a divulgação dos dados. Então, a nossa equipe do Projeto PH, que nós temos aqui uma representante, né? Nós fazemos o que, gente? Nós procuramos elaborar relatórios que sejam palatáveis. Aí vem o processo de educação, né? Que a gente fala assim, como é que nós vamos levar uma coisa que é tão dura, né? Que é um resultado técnico, para que a sociedade civil entenda esse resultado e fale assim, ok, o que significa ter oxigênio 0,2? É bom, é ruim, não sei o quê. Então a gente faz o quê? Nós fazemos parcerias com uma série de atores da sociedade civil para que nós possamos então divulgar essas informações. Então nós temos lá, né, vou parafrasear aqui a Ruth, né, em nome do Sandro Nicodemo, que é um parceiro nosso da sociedade civil. Aí a gente criou o coletivo A Voz dos Rios para poder falar com as pessoas. Aí a gente traz a questão, né, de uma série de outros projetos que a gente vê acontecendo e a gente fala, ó, hoje nós temos o Travessia das Águas, que a gente fala sobre os resultados, a gente traz as pessoas, nós temos parceria com um grupo Observando os Rios da Fundação SOS Mata Atlântica, que a gente vai ter espaço para discussão com a sociedade civil. Porque eu sempre falo, né, inclusive até na universidade, e eu tenho que agradecer muito a minha universidade pela confiança que eles têm no nosso laboratório e que a gente pode, então, trabalhar com isso, né? Realmente levar os dados e falar o que está acontecendo, tá? Então, o reservatório Billings, ele tem, não sei se todos sabem, 152 quilômetros de espelho d'água, ele tem 8 compartimentos que são muito particulares. Então, quando me perguntam, professora, como é que está o reservatório, a qualidade, eu falo assim, de qual ponto? Né? Porque a gente tem que pensar nisso também. São 8 compartimentos que cada um deles tem a sua particularidade.
Se eu pegar para vocês, de maneira geral, né, o IKEA, ao longo desses 10 anos que estão completando agora, no final de março, 10 anos de pesquisa, gente, é muita pesquisa, muitos dados, e nós temos, de maneira geral, assim, pontos péssimos do IKEA, são 10%. Péssimo, gente, significa que os parâmetros daquele local estão totalmente fora do que preconiza a nossa legislação. O que significa isso, gente? Que nós temos oxigênio baixo, nós temos alta taxa de amônia, nitrito, nitrato. Aí você vai falar, o que significa isso? Significa que eu tenho esgoto sendo jogado diretamente na água desse reservatório. E junto com ele, gente, vem o quê? Vem as doenças, tá? Porque aí nós temos uma gama de micro-organismos que são extremamente prejudiciais à saúde das pessoas. E se aquele micro-organismo está ali na água, significa que as pessoas que estão no entorno, elas estão contaminadas com essas doenças e fezes e urina estão chegando ali no reservatório. 10% está péssimo. Pasmem vocês, 30% está ruim. Aí nós temos 40% regulares e 20% bons. Gente, nós temos que mudar esse número, tá? Outro dia uma pessoa falou para mim, poxa, se tem 40% regular, né, vamos lutar para que a gente aumente esses regulares e aumente esses bons. Mas como? Isso não é um passe de mágica, tá? Isso precisa muito empenho de todos nós, não só da sociedade civil, como das empresas, como também do poder público. E eu não enxergo isso melhorando se nós não estivermos todos juntos.